Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E que o nosso irmão possa receber a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, o Washington Martins. Vamos lá. Boa noite a todos. Assim agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade de nós estarmos caminhando cada vez mais e tendo contato com o conhecimento que Ele nos trouxe. Isso é bastante útil para a nossa existência, para a nossa forma de caminhar nesse mundo e, importante ainda, a nossa forma de nos projetar diante das situações e das montanhas de contextos ao qual nós estamos imbuídos nesse mundo, que exige de nós não só perseverança, não só otimismo, mas capacidade de superar as dificuldades que há de vir, mas que só nos engrandece, na medida que nós nos comprometemos a nos esforçar cada vez mais. O nosso tema de hoje, está aqui exposto, é o retorno da vida corporal à vida espiritual. E todos nós, sem exceção, seja mais cedo, seja mais tarde, em qualquer lugar desse orbe terrestre que nos encontramos aqui, todos nós, a humanidade, mais cedo ou mais tarde, chegará um momento derradeiro, um momento supremo, que será a morte do corpo físico. O corpo físico deixará de utilizar do princípio vital e não estará mais dando energia, dando vida a esse organismo físico que todos nós utilizamos. Mas as nossas preocupações no dia a dia, no nosso mundo, nosso corre-corre, as nossas obrigações de trabalhar, de nos alimentar, de nos educarmos, de estudarmos, de nos relacionarmos em sociedade, ou relacionarmos com a natureza e com as coisas no dia a dia, nos fazem desperceber esse momento. Esse momento fica para depois. Não, deixa mais tarde, eu vou pensar nisso. E nós vamos vivendo, vamos desenvolvendo, crescendo, ficando maduros, passamos da adolescência, passamos para a fase jovem, jovial, adultos, e vamos deixando para mais tarde. Mas em algum momento na nossa vida, na nossa existência, aqui encarnados, nós temos que ter um contato, uma ideia, um entendimento, conceber, pensar sobre esse aspecto, esse momento derradeiro, supremo, que por mais que a nossa tecnologia e ciência médica forneça subsídios para que possamos aumentar a nossa longevidade, diminuir, retrair ou extirpar uma doença que viemos a ter, a ser acometido, por mais que tenha tecnologia e farmacologia, nós sabemos que uma hora chegará. Não importa o quantos de anos, se é com 25, com 50, com 100, com 110 ou 200, uma hora vai chegar esse momento derradeiro. Esse retorno, e quando chega esse momento, porém, o que vai acontecer? Aí diz, o que se transformará? Toda essa vida que nós tínhamos, a separação de tudo que amamos, numa existência nós tivemos contato com muitas pessoas, o contato social, e muitas pessoas nós tivemos certa simpatia, desenvolvemos o amor, uma relação fraterna, de sentimento. E aí? Está chegando o momento supremo. E o imenso abismo? E depois o que é? O que é depois de lá? Depois dessa passagem, o que tem? Estamos aqui a pensar, a desenvolver esse entendimento, essa compreensão. E as nossas faculdades, a nossa capacidade, tudo aquilo que nós investimos em estudo, em experiência, seja no lado profissional, no lado afetivo, no lado moral, e essas faculdades importantíssimas que nós crescemos com ela e melhoramos, de certa forma, a sociedade, a forma de nos relacionar, elas vão se perder, elas irão desaparecer conosco quando chegar esse momento derradeiro. E as nossas esperanças? A nossa fé? Elas também vão se esvair? E a minha lembrança, a minha lembrança se apagará na memória dos que sobreviveram? E as pessoas que eu conheci, depois que a lembrança que eu vivi junto com eles, se esvair da memória deles, ou eles também virem a chegar a termo, acabará? Ou seja, toda a minha pegada, toda a nossa passagem na existência, todas as relações irão se apagar, como a água ao bater
na praia, apaga todas as marcas e faz com que a areia fique novamente uniforme, desaparecendo a pegada daquele que ali passou. São reflexões que nós estamos tendo e trazendo à tona antes desse momento derradeiro, mas que são tão importantes nós, de algum momento da nossa existência, do nosso corre-corre, refletirmos sobre ela. Porque é importante, porque é o fiel da balança, é o ponto de equilíbrio, porque nós já sabemos muito bem, pelo entendimento que a doutrina espírita vem nos trazendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, e nós vamos pensando e refletindo pela nossa capacidade, né? Esse atributo primordial que tem o espírito, né? Que é a inteligência, que é o pensamento e a vontade de raciocinar, de pesquisar, de entender e de medir. Porque nós sabemos que tem algumas pessoas que aqui estão e falecem em ter idade com 5 anos, com 10 anos, com alguns dias, alguns meses. Outros levam meio século, um século, estão vivendo. E aí? Nós estamos pensando, em algum momento pode vir a acontecer conosco. E isso de nós deixarmos para mais depois pensar e refletir sobre isso, mas para depois, pode ser que não dê tempo de nós arrumarmos a nossa mala, a nossa bagagem, e formos pegos de surpresa. E isso causar um efeito posterior. Mas nós estamos a utilizar nosso pensamento e a nossa inteligência para vislumbrar esse entendimento e essa compreensão, que pode parecer meio estranho, mas que nós temos que entender, nós temos que debruçar diante dessas informações, desses estudos, e utilizar a nossa inteligência para refletir sobre estas situações. Ensina a religião que não pode ser assim, e a razão não confirma. Realmente, não pode ser assim. Morreu, acabou. Tudo que nós fizemos e sumiu, acabou. Não é assim. Mas essa existência vaga e indefinida, isso que gera dúvida em muitas pessoas. E isso gera muita dúvida mesmo. Porque a gente tem várias situações, contextos, que a gente coloca sempre a afirmação: eu não lembro de nada que aconteceu, ninguém nunca voltou, né? A gente tem sempre essas palavras já prontas que rebate. E a gente corta e não avança no entendimento para entender, procurar pelo menos entender, conhecer como é, como isso pode se dar. E isso, de certa forma, nos causa um embaraço na nossa compreensão e causa uma barreira para a gente não avançar e compreender. Não é aceitar, mas é primeiro compreender e ver se tem senso, se tem lógica, se faz sentido. E mais uma questão: mas o que é a nossa alma, né? Também temos que entender isso, porque temos aqui o corpo e lá atrás, em muitas épocas, achávamos que o corpo é que detinha todo o movimento, que no cérebro aqui é que comandava tudo. Até fazermos pesquisa, depois que vinha a pessoa a falecer, pesquisar o crânio, o cérebro, para ver onde que estava a inteligência, onde que estava ali todas as decisões, procurando num ponto material, algo que é supramaterial, não é material. Ensina-nos a religião que os seres felizes ou infelizes conforme o bem ou mal que houvermos feito. E a religião fala isso conosco, né? Sempre fala, todas as religiões. Como você procede, fazendo bem ou fazendo mal, é isso que vai desenvolver e lhe fazer progredir e entender. Tenha fé, tenha esperança, tenha perseverança. Mas nós necessitamos cada vez mais de ir além, de descortinar isso. Por que fazer o bem? Por que fazemos o mal? Porque fomos simples e ignorantes, criados simples e ignorantes, e já não fomos prontos, perfeitos. Assim, então uma coisa vai contraditando a outra e fica um neutro para nós ficarmos parados e não pensarmos, não projetarmos além do que precisamos fazer. Mas o que é essa felicidade que nos espera no seio de Deus? Será essa felicidade de beatitude? Será uma contemplação eterna de Deus, contemplando eternamente, agradecendo por tudo, eterno, num lugar, numa estação, sempre nesse processo, Deus, 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 mas sem pensar, sem tentar conceber e desenvolver a nossa capacidade. São essas indagações que nos levam a reflexões para entendermos e compreendermos cada vez mais o que é isso. Principalmente quando chega a questão do inferno. O inferno é uma realidade ou é uma ficção? Isso é uma crença, algo criado por um determinado segmento de um povo, e em outro lugar isso não existe? Como é? O que é isso? Como é esse inferno? Esse inferno está circunscrito no aspecto material, geológico, topográfico de uma região, ou está circunscrito no aspecto psíquico,
do indivíduo, do ser, como ele sente e percebe o seu entorno, independente do local onde se esteja. Essas percepções, essas indagações que nós temos que avançar e cada vez mais e caminhar para um bom entendimento. Em suma, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos. E essa é o que nós procuramos saber. O que espera? Na realidade, o que espera? Diante de tudo isso, de todas essas indagações e reflexões, o que nos espera? Pois diz que ninguém voltou de lá para contar o que aconteceu. Ninguém voltou. Morreu e coisa não voltou. Mas a doutrina espírita, ela já veio de outra forma, como nós vamos observar. Eis um erro. E a missão do espiritismo é precisamente esclarecermos-nos sobre o futuro. Se nós pegarmos o livro dos médiuns, que faz parte das obras fundamentais da doutrina espírita, nós aqui teremos contato com várias comunicações de diversos espíritos em vários estados de compreensão, de entendimento, de moral deles, e vamos ver o que eles comentam desse outro lado. Vamos observar nas comunicações mediúnicas que existem em todos os centros, em todos os lugares e em todas as regiões, em todas as épocas da humanidade, houve comunicação dos espíritos. Houve essa interligação entre o mundo espiritual, aqueles que estão no plano espiritual, que aqui existiu, encarnado como nós, e que chegou ao seu momento, seu termo da vida, do princípio vital, e houve o processo. Então, nós temos aqui um cabedal de informações. O céu e inferno também bastante. O céu e inferno, então, tem várias situações, contos, como eles estão sentindo, relato deles, bastante interessantes, e que se nós observarmos muito bem, tem coerência, tem razão, procede diante das situações e circunstâncias que aqui nós vivemos e o que espera por nós ao retornarmos ao mundo espiritual. Pois são os próprios seres do além-túmulo que vêm descrever as suas situações. Então observamos que não são ilações nossas aqui, ou pessoas inventando, criando histórias como fosse uma ficção científica do que acontece nesse mundo espiritual, nessa dimensão espiritual. Não, são os próprios espíritos que vêm-nos de encontro através de várias formas de comunicação, seja pela psicografia, pneumatofonia, tipologia, por batidos e outros mais, a nos falar, a nos relatar o estado que se encontra, a nos relatar as situações, as demandas de conflito que se encontram nesse mundo espiritual e que ainda se mantém aqui ligado a essa existência física. As conversas de além-túmulo relatando a situação do espírito. E eles nos dão conta das penas, das alegrias e ocupações. Esse é o quadro animado da vida espírita. Penas, alegrias e ocupações. Já começamos a observar que esse mundo espiritual, aonde, ao desencarnarmos, iremos retornar, lá nós temos ocupações. Tem as alegrias e tem as penas. E aí nós pensamos, são três situações que nós temos que pensar e refletir sobre elas, porque elas estão intrinsecamente ligadas à forma como nós estamos vivendo e vemos vivendo, existindo ao longo do tempo, até aqui, até agora. Porque como nós compreendemos, conjuntamente com a doutrina espírita e com uma coerência que existe, todas as nossas existências, elas são solidárias, elas são conexas. É um conjunto de situações que nós vamos implementando em nós e vamos melhorando, nos aperfeiçoando, entendendo e compreendendo essa caminhada, ao qual o Mestre Jesus veio nos falar há 2000 anos atrás. E que lá, naquele momento, nós tínhamos ainda uma certa dificuldade em compreendê-lo em sua maior expressão. Mas que hoje, com o auxílio, com a informação que a doutrina espírita vem nos trazer, muitas coisas estão se fechando. Muitas informações que o Mestre Jesus nos trouxe vão se fechando e vão se organizando em nossa mente, em nossa vontade, em nosso interesse de entender e compreender, e de ver a razão, de ver a lógica, de ver um sentido a mais na nossa existência, de capacitar e dar mais força à nossa fé e à nossa esperança de um mundo melhor e de um estado de felicidade cada vez mais constante, cada vez mais uniforme, seja em quais circunstâncias ou situações que venhamos a estarmos em nossa existência, seja ela física ou seja a existência espiritual. A alma, ao deixar este mundo, é o que nós falamos de transmigração,
ela deixa o mundo. Quando nós deixamos o mundo, né, quando há o desencarne, né, o desencarne, ele acontece porque o princípio vital que anima o corpo físico, ele se esvai. E nisso que ele se esvai, começa um processo de desprendimento do espírito desse corpo. Porque ali não tem mais como o espírito se manifestar, interagir com a matéria e estar ligado a esse mundo físico. Então começa esse processo. E esse laço fluídico, ele vai aos poucos se afrouxando. Porque dependendo de cada um de nós, do nosso nível de compreensão, de entendimento ou de ignorância. E não é de maneira abrupta, não é de maneira repentina, vai se esvaindo paulatinamente. E nesse processo é que vai sendo o desprendimento. E nesse momento, o espírito, você percebe, o que aconteceu? Ele se sente ainda ligado, ele está ligado àquele corpo físico, se sente ainda vivo, existindo nesse mundo material, mas o laço vai se diminuindo. Mas eu estou vivo, eu estou existindo, o que está acontecendo? É o processo, é o momento que se inicia esse processo de perturbação, porque não entende, nós não compreendemos, porque estamos aqui a deixar essa vida material e retornando ao mundo espiritual, e as coisas ficam muito confusas, complexas, porque as nossas percepções, as nossas sensações estão muito ligadas aos nossos sentidos, pela nossa existência, né, pelo tato, pelo olfato, pelo olhar, pelo ver, pelo sentir, muito ligado. E ainda sentimos, vemos, ouvimos falando pela essa ligação e ficamos atônitos com isso, nesse processo de perturbação, que nada mais é que uma incompreensão, é um desenrolar, é um desfecho que, dependendo da forma da morte, pode causar uma grande perturbação e pode acontecer que essa sensação do desenlace aconteça antes que o princípio vital vai se esvaindo. Por quê? Depende de cada um de nós, como nós nos colocamos nesse mundo material, como nós estamos integrados à relação nossa, afetiva, emocional, à matéria, às coisas, aos bens. Isso tudo é relativo a como nós estamos ligados. E essa relatividade é que vai fazer com que a nossa perturbação dure algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos. Então depende de cada um de nós, no nosso desenrolar e desenvolver. Entretanto, tudo é estranho e desconhecido para esse espírito, né? Porque, de certa forma, foi arrebatado, pode ser uma morte, um fato abrupto, e se vier arrebatado, sem ter mais contato com aquele corpo físico, mas sentindo tudo e percebendo tudo, isso é estranho a ele, muito estranho. E esse envoltório semimaterial, e o envoltório semimaterial, que é o perispírito. Outra informação importantíssima que a doutrina espírita vem nos trazer, né? O perispírito, que faz o intermédio, né, entre a alma e o corpo físico. A alma, para interagir no corpo físico, ela necessita do perispírito, que é semimaterial. A sua natureza, a sua origem é material, mas a sua natureza é espiritual. E o perispírito, ele atua nisso. E o perispírito, como tem forma delimitada, né? Ele, normalmente, é a forma que nós temos aqui, como estamos encarnados, nós achamos, nesse processo de desenlace, que estamos vivos, que nós vemos. Nós vemos o nosso traje, que nós estamos plasmando e pensando, nós vemos o sapato, nós vemos tudo, nós continuamos tendo as mãos, movimentando, e achamos, eu estou vivo, eu estou existindo ainda. Então esse envoltório corporal é de forma definida e que está ligado ao espírito. Ou seja, mesmo quando nós, ao desencarnarmos, ao retornarmos ao mundo espiritual, o perispírito continua ainda ligado a nós. Estaremos no mundo espiritual ainda utilizando esse perispírito. Essa forma, podemos assim dizer. Mas o perispírito, ele não tem órgãos. O perispírito, ele não tem o osso, ele não tem a orelha, não tem o nariz para o olfato, a língua para falar. Não. Não tem. E esse é um detalhe importantíssimo de nós entendermos. Porque existe aquela questão de, no mundo espiritual, sentir a fadiga, né, sentir o cansaço, sentir várias coisas. Mas quem sente isso é o corpo físico, do qual precisa do repouso, né, naquele momento, no repouso, para descansar, no caso, é refazer as suas energias. O corpo, quando está em repouso, ele está refazendo as suas energias. Mas isso não quer dizer que o espírito, que ali se encontra ligado, célula por célula, trilhões de conexões com aquele corpo, encontra descansando, esperando, sentado ao lado, enquanto o corpo está em repouso, para ele despertar. Não. O espírito não está encerrado como numa cápsula naquele corpo. Ele se desdobra.
E quando se desdobra, nós temos, às vezes, algumas percepções, são sonhos que nós temos, né? As viagens, os pensamentos que nós temos, as situações que nós vivemos, tudo isso, nós se desdobramos desse corpo, enquanto ele permanece em repouso, e vamos fazer o que tem que fazer, porque o espírito está livre, naquele momento, temporariamente, desse corpo físico, mas que está ligado com esse laço fluídico, porque o corpo ainda tem a vitalidade, ainda tem o vigor, está existindo. A faculdade de perceber é inerente ao espírito, é um atributo de todo o seu ser. As sensações lhe chegam de todas as partes, e não por canais circunscritos. O que isso quer dizer? Que no mundo espiritual, nós estamos ainda utilizando do perispírito, nós não precisamos do ouvido para ouvir, para entrar em relação desse mundo espiritual. Não precisamos da fala, do aparelho fonador, para falar com os espíritos do mundo espiritual. Lá não percebemos pelo olfato um cheiro, uma coisa pelo nariz, que nós utilizamos aqui. Apesar de no mundo espiritual, nós mantemos ainda essa forma humana, aparentar termos o nariz, mas não é pelas narinas, pelo ouvido, que nós iremos entrar em contato. Não. O espírito é todo ser, por todo. Ele sente em todo o seu ser. E através do pensamento, da transmissão do pensamento. Assim como nós aqui, pelo um gesto nosso, uma expressão facial nossa, a nossa mãe ou nosso pai já conhece o que a gente está sentindo, o que a gente está querendo, ou a nossa insatisfação. Pelo nosso trejeito, sem precisar ter falado, sem nada. No mundo espiritual é a mesma coisa. E é pelo pensamento que há toda a ligação. Por quê? No mundo espiritual não existe o ar, o oxigênio. Aqui nós temos o ar, o oxigênio, ao qual nós projetamos a nossa fala, a nossa voz. E o ouvido está preparado para receber, através desse ar, essas palavras em dada frequência para entender e compreender o que o outro está dizendo. Mas no mundo espiritual, não. O espírito enxerga por todo o seu ser. Não existe uma parte específica. O espírito não sente no cotovelo, ele não sente no joelho, não sente no ombro, ou só aqui, na cabeça, nessa parte. Não, ele sente em todo o seu ser. Mas as sensações perpétuas e indefinidas, por mais agradáveis que sejam, tornar-se-ão aí fatigantes, como o tempo, se não fosse possível subtrair-se a elas. O que está dizendo isso aqui? Como no mundo espiritual nós escutamos por todo o ser, sentimos, percebemos por todo o espírito, mas só que seria muito fatigante se todas as comunicações, todas as relações lá fossem vozes falando, e a gente recebendo por todo o ser, sem poder subtrair esse canal, fechar o canal, ter o controle, ter a capacidade de... Isso não vou escutar, não preciso filtrar, não vou escutar isso, eu vou escutar isso aqui, ó. É como se estivesse um lugar com um restaurante, todo mundo falando ao mesmo tempo, no mesmo tom e na mesma frequência falando. Nós não vamos entender nada. Mas o ouvido, não tem como a gente fechar o ouvido, a gente está ali naquela relação, todo mundo está falando, nós não vamos entender nada, isso vai causa-nos um cansaço, uma fadiga. Assim como nós começamos a falar, falamos alto, vamos aumentando o nosso tom de voz, nós conseguimos sustentar por um dado momento. Mas chega um ponto que nós ficamos cansados. Cansa, fadiga. E esse trabalho é importante que nós tenhamos percepção disso. No mundo espiritual, para aqueles espíritos que são elevados, que já têm um certo grau de compreensão, eles conseguem subtrair-se de toda essa capacidade de sentidos para canalizar uma dada situação ou uma dada circunstância. Já os espíritos inferiores, que ainda têm a ignorância, a compreensão, e não utilizam os seus atributos de maneira ordenada, organizada, eles não têm essa capacidade ainda de fazer, de subtrair a todo o seu ser. E isso lhes causa tormento. São esses tormentos que ele vem por quê? Pela forma como ele existiu, como ele agiu com os outros, com seus outros pares na existência, e como ele sente e percebe as coisas, e sua relação com o mundo material. E sua relação com os outros. Se ele tem o ódio, a inveja, a raiva, a agonia, e retornando a esse mundo espiritual, vai encontrar os seus desafetos, e esse sentido vai estar ali pululando, e ele não vai ter como subtrair disso. Isso vai ser para ele uma pena, um castigo. Mas por quê? Pela sua condição ainda de inferioridade, pelo seu estado de ação, de relação com os outros espíritos que se encontram. Então observamos como é a medida das coisas. Existe uma regra
no mundo espiritual. Assim como existe uma regra nesse nosso mundo material, que ainda são regras imperfeitas, mas no mundo espiritual existem regras mais perfeitas e que são úteis e necessárias ao desenvolvimento nosso, dos espíritos. Que estamos em um processo de desenvolvimento. Não só no processo de desenvolvimento, mas que estamos inseridos no contexto que existem várias gradações de espíritos nos mais altos graus ou menores graus na evolução espiritual. E que isso causa uma certa distensão em alguns momentos, às vezes uma alegria, felicidade, mas estamos aqui todos. Assim como nós estamos encarnados, nós vemos vários tipos de situações na nossa sociedade, revelando vários graus de comportamento, de equilíbrio, de capacidade de expressar a inteligência dos indivíduos em várias formas. E essas formas estão conjuntas para tentar se burilar, se aperfeiçoar, não para se desgastar e com isso deixar de existir ou se esvair pelo cansaço, pela fadiga. Não, é para se burilar. E para aqueles que ainda não compreendem, não entendem o caminho, ver aqueles que estão à frente e entender, observar, sentir e caminhar também junto, pela experiência, pelos próprios pés. E se não fizer, em algum momento terá que ser feito, porque a justiça divina ela é igual para todos e também vem trazer para todos a necessidade e o movimento para avançar. Assim, tem o espírito a faculdade de suspendê-la. Pode deixar de ver, ouvir e sentir. Esta faculdade está na razão de sua superioridade. Então já observamos aí como, à medida que nós avançamos na nossa existência material, procuramos equilíbrio, procuramos harmonia, procuramos no campo não só da inteligência, mas também da moral, para utilizarmos a inteligência de maneira mais organizada, mais harmoniosa e nos aprimorando. Isso para nós, ao retornarmos ao mundo espiritual, isso nos trará benefícios sim. Isso nos trará recursos e nos trará recursos para avançarmos cada vez mais e deslumbrarmos nesse mundo espiritual ao qual estamos retornando mais coisas, mais amplas do que ainda, quando nós lá estávamos e viemos aqui a encarnar, não tínhamos conhecimento e capacidade de entendê-las. É pelo nosso esforço. É como disse o Mestre Jesus, buscai e achareis. E nosso buscar é nos projetando na existência, é vivendo as coisas, sabendo como vivê-las e utilizando ela a nosso favor. E utilizar ao nosso favor requer de nós equilíbrio, sabedoria, né? E saber separar do necessário e do supérfluo, para que possamos caminhar cada vez mais em circunstâncias melhores. É essa maneira de sentir que o Espírito nos compreende no início. O Espírito, portanto, não experimenta fadiga, nutrição. Essa questão de fadiga e nutrição, quando nós vemos relato, né, o Espírito vem numa comunicação, por exemplo, e diz que está sentindo fome, precisa disso, daqui está muito cansado, não aguenta mais, não aguenta caminhar. Né? Temos vários relatos disso aí, existem várias publicações falando sobre esse quadro de situações que o Espírito passa. Nós já sabemos que não é a fadiga, não é a falta de nutrição do corpo físico, porque o corpo físico ele não está ligado mais, né? Já se desdobrou, já houve a transmigração, ele se encontra no mundo espiritual, porque quem tinha fadiga, quem precisava de nutrientes alimentares para poder fazer com que esse corpo, essa massa orgânica funcionasse, era quando aqui estava vivo, ainda existindo, mas retornando ao mundo espiritual, não precisa, não tem fadiga, não tem esse processo. A necessidade do corpo determina as necessidades sociais, que para os espíritos não mais existem. Também as situações, também as necessidades sociais, nós trabalhamos, nós temos nossos negócios, né, os nossos estudos, nossos compromissos, as nossas relações de nos alimentarmos, de fazermos a acuidade corporal, tudo isso é quando estávamos encarnados, num corpo físico que precisava tudo isso. Mas quando retornamos ao mundo espiritual, ainda induzidos, condicionados a essa forma de existência e de interagir nesse meio social, nós projetamos ainda no mundo espiritual que nós necessitamos disso. Nós criamos essas situações, essas necessidades, mas que elas não existem materialmente. Essa fadiga, a necessidade de nutrição, elas não existem. Elas não existem. Entretanto, estes sofrimentos se expressam como angústias, que embora não tenham nada de físico, nem por isso não menos pungentes. Essa falta, essa necessidade, esse sofrimento que eles sentem, não é material, mas isso causa-lhe uma angústia.
E essa angústia nos causa um sofrimento. Por não compreender essa relação material e espiritual, acreditam que ainda estarem vivos e necessitando desses componentes materiais. Mas a angústia é que os vem arrebatar, que arrebate sobre ele, sobre todo o seu ser. E eles pensam que é isso, que é a falta daquele alimento, que é a falta daquele contexto social, daquela vida que tinha, da sua ligação com aquilo ali que ele estava acostumado a fazer. Isso lhe causa angústia. E essas angústias, pela sua incompreensão, acham que é a falta de tudo aquilo que nós já falamos da fadiga e da nutrição. A palavra articulado também é uma necessidade de nossa organização física. Mas não precisa, e eles sentem a necessidade de falar, mas quando o Espírito fala, na verdade não está falando, ele está pensando. E nós, como estamos encarnados, nós não conseguimos, nós que não temos uma mediunidade ostensiva, não conseguimos captar. Então, não escutamos nada e passamos batidos sobre isso. Mas eles tentam falar, mas só que a articulação não é mais pela fala, pela articulação da mandíbula, da língua, do palato. Não, é pelo pensamento. E eles ainda não compreendem isso. E para eles isso é um sofrimento. Eu falo, eles não me escutam, não me ouvem. Quantas comunicações tem assim? Falo, eu vou lá, eu chego lá, eu falo, eles não me ouvem, eles não me escutam. O que está acontecendo? Olha que tormento para o espírito, que ainda encontra-se ligado afetivamente, ou não tão afetivamente, pela alguma situação, àquele núcleo familiar, ou aquele núcleo ao qual ele tinha se associado na sociedade, retorna lá, porque ainda achando que não se encontra no mundo espiritual, retorna lá e tenta falar e não despertam. Olha que angústia, que sofrimento. São essas questões que nós temos que entender e compreender e refletir sobre elas. Todavia, os espíritos fazem barulhos. Então é por nós que o fazem, e não por eles. Mas os espíritos fazem barulho, né? Fazem ruído, falam, ou às vezes psicografam, alguma coisa assim. Mas eles não fazem por eles, porque por eles é pelo pensamento, eles fazem por nós, porque nós não estamos na dimensão espiritual, nós estamos encarnados. Então temos dificuldade nessa relação com eles diretamente. E eles precisam de todo um aparato, de um médium, para poder fazer esses movimentos. Então eles não fazem direto do mundo espiritual, fazem pela vontade, não. Eles têm que ter uma intercessão, um medianeiro, para poder atingir aqueles que eles precisam ouvir. Eles precisam captar de algum lugar recurso para fazer com que haja um barulho, haja um som, haja uma frase, haja uma palavra, haja algo para eles possam transmitir. Isso acontece, nós vemos isso acontecer nas reuniões mediúnicas. Isso nós vimos acontecer nos livros, nas obras psicografadas, né? Não são eles a expressar o pensamento, a ideia que eles têm, através da psicografia, através de um intermediário? É assim que utilizam. Mas eles fazem por nós, para nós podemos ter contato com isso e entender. Não pela necessidade deles de utilizar a caneta, o lápis, ou barulho, porque eles estão no mundo espiritual. Enquanto nós arrastamos o nosso corpo passando pesado e material, o espírito vê tudo o que vemos e mais claramente do que nós. Para nós nos locomovermos, sairmos de um lugar para outro, nós precisamos, se for perto, ir caminhando pelas nossas próprias pernas. Se for muito longe, precisamos de um transporte veicular para chegar em dado local. Precisamos de um aparelho para poder conversar com uma pessoa que se encontra distante, da qual não podemos estar lá, nos projetar lá fisicamente naquele momento. Nós utilizamos o telefone, fazemos videoconferência e tudo mais. O espírito não. Como está livre do corpo físico, ele pode projetar-se aonde o seu pensamento, a sua ideia se encontra, aonde ele deseja. Então ele pode se locomover, se transportar para vários lugares. Claro que com observação, essa locomoção, esse transporte de estar aonde está seu coração, de maneira pensada, tudo depende do seu nível de evolução e de elevação. Porque quanto mais materializado é o espírito, mais ele desconhece essa sua capacidade, essa sua possibilidade, e mais ele está condicionado aos recursos que nós utilizamos aqui enquanto encarnado, de ter que andar, ter que esperar alguém abrir a porta para poder entrar no recinto, coisa que o espírito não precisa da porta para ficar retido. Mas os espíritos inferiores ainda não compreendem, não entendem isso, e ainda estão suscetíveis a esse tipo de situação. Mas à medida que nós evoluirmos e compreendemos, nós temos essa capacidade no mundo espiritual. O espírito tem essa capacidade de desdobrar para vários lugares.
mas nós utilizamos desse recurso ainda, que é o transporte comum, material que nós usamos. Os espíritos não são seres vagos, indefinidos, são seres reais, determinados, circunscritos, gozando de todas as faculdades e outras mais que nos escapam ao entendimento ainda, mas que tem outras faculdades dos espíritos que se encontram no mundo espiritual. Então, o espírito, ao retornar ao mundo espiritual, ele tem sua forma, ele é definido. Ele existe, ele não está voltando para o nada, para o oceano. Desencarnou, volta para o todo. Não, não volta para o todo, ele continua tendo a sua individualidade, tendo a inteligência, a sua vontade, o seu pensamento. E mais ainda, tendo todo o conhecimento, toda a história, toda a trajetória que ele vem seguindo, desenvolvendo pelo seu esforço, pelo seu mérito, pelo nosso mérito, de aqui estarmos caminhando, vivendo essa existência, essa vida, como João, como Maria, como Pedro, como Joaquim, como tantos outros nomes que representam pessoas, seres humanos, espíritos encarnados, aprimorando, desenvolvendo, se relacionando com o outro, consigo mesmo e com as coisas que aqui se encontram, materiais, trabalhando, dando inteligência à matéria, desenvolvendo, que é um exercício nosso, é uma forma de nós aplicarmos e aprimorarmos o nosso entendimento. Dizemos que ao entrar em sua nova vida, o espírito necessita de algum tempo para se reconhecer que tudo é estranho e desconhecido. Aí pergunta, como pode ser assim, se já esteve outras existências corporais? Não é? Nós já tivemos outras existências corporais e retornamos ao mundo espiritual? Por quê? Retornando, tudo parece novidade. Parece que, cheguei aqui de novo, como se, peraí, que coisas, por quê? Por que se dá isso? Várias causas contribuem para essas percepções. Lhe pareçam como novas, embora já tenham experimentadas. A perturbação após a morte e o estado do espírito. São essa questão que nos fazem parecer que sempre repete e parece tudo novo ao retornar no mundo espiritual. Não é que parece novo. É porque o nosso estado de incompreensão desse mundo espiritual, ao retornarmos, nos faz entender como tudo fosse diferente, igual. E por termos, ao encarnarmos, o esquecimento do passado, mas não perdemos a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa capacidade de percepção, ao retornarmos no mundo espiritual, como nós esquecemos das outras existências, momentaneamente, parece que é tudo novo. E o processo de perturbação, porque nós saímos de um mundo físico, cheio de necessidades físicas, materiais, para um mundo espiritual que não exige essas necessidades materiais. E, ao mesmo tempo, nos dá novas capacidades de entendimento e de locomoção, de pensamento de ideias. Isso nos causa embaraço. Isso nos causa completamente um transtorno. Assim como nós, ao sairmos daqui agora, irmos para o aeroporto e irmos para um outro país, ao qual vamos ficar viajando em uma aeronave durante 10 horas, 12 horas. Quando chegarmos lá, o que vai acontecer? Fuso horário diferente. Já vai nos causar um embaraço. Por mais que tenhamos dormido nessa viagem, mas nosso ponto de referência aqui é que nós estamos daqui 8 horas da manhã. Nós vamos viajar, vamos chegar descansados, mas lá o fuso horário é outro. Já nos causa um embaraço físico, biológico. Depois, a linguagem, a forma de se relacionar, o costume, os hábitos daquela sociedade, daquele grupo, já são diferentes. Isso nos causa um embaraço, uma certa perturbação momentânea que, ao longo do dia, das horas, a gente já se acostuma já com o movimento, como é que funciona para atravessar a rua, como é que é não sei o quê, como é que fala. Pronto, já estamos já no ambiente. Não é assim que funciona esse nosso mundo material? Imaginemos, nós retornamos ao mundo espiritual, o quão dificuldade é, principalmente quando a gente ainda é inferior às nossas percepções de entendimento sobre esse mundo espiritual e a nossa postura, a nossa forma de caminhar nessa existência. Sem esperança, sem uma visão mais futura do além, sem entender que todo esforço que nós fazemos é em nosso benefício, não só nosso benefício momentâneo aqui, nessa única existência, não. É um benefício do espírito. O espírito que a matéria irá se decompor e acabar, mas o espírito não. Ele não irá se acabar. É infinito. E o estado do espírito, que é outro fator também importante também, o estado do espírito, além da perturbação, o estado do espírito, ele retornando ao mundo espiritual, a sua forma de projetar, de entender esse mundo, vai fazer diferença nesse processo de perturbação ser curto ou ser longo. E a sua forma de ver e perceber aqueles que lhe eram caros, que já em outras existências, nessa mesma existência, teve contato, e venho receber, venho lhe informar sobre como se encontra. Você chegou, caramba, quanto tempo, não sei o quê, mas de uma maneira mais suave,
sim as preocupações de preservação, que tem que ter cuidado para não quebrar, porque ainda se encontra muito materializado e pode levar um choque de saber, você está vivo, mas você morreu, eu morri, e ficar num processo de perturbação. Não, já entende, porque morreu foi o corpo, aquele instrumento que eu utilizava para me manifestar naquele mundo, naquele orbe onde eu me encontrava, aquela ferramenta primordial para minha elevação, mas hoje estou desprendido dele, retorno à pátria espiritual, e aqui estou a desenvolver, a encontrar com vocês para uma nova jornada e para aprender mais. Mas o que fazem nesse estado? Como passa um tempo? Desencarnamos, estamos no mundo espiritual, estamos no processo de erraticidade. Erraticidade, o que é? É um intermédio entre uma encarnação e outra. O espírito passa no processo de erraticidade, que é no mundo espiritual. E erraticidade não quer dizer que espírito que erraram, não vem de erro, vem de um processo intermediário entre uma encarnação e outra, do qual nós temos muita coisa a fazer, fazemos muita coisa. Não ficamos lá a esperar uma nova oportunidade, um novo corpinho a se formar, um novo casal se formar, e a gente mergulhar naquele corpinho e vir nascer de novo. Não, nós não ficamos parados, sentados, esperando, não. O espírito está sempre em atividade. Toda noite, o corpo fica em repouso, durante 5, 4, 3, 6 horas, 8 horas, de acordo com a atividade de cada um. Quem fica ali em processo de refazimento é o corpo físico, mas o espírito não. Ele se emancipa, ele se desdobra, ele não fica retido no corpo, perdendo tempo, gastando a existência. Ele tem coisas a fazer. E no mundo espiritual nós também temos coisas a fazer, entre uma existência e outra, encarnado. Temos muitas ocupações. Temos coisas a fazer. E essas coisas que serão feitas, elas dependem de cada nível do espírito. Cada nível nosso de evolução é o que vai dar as situações e relações que nós vamos fazer. Os espíritos mais evoluídos, eles trabalham nos desígnios de Deus, organizando, projetando, trabalhando nesse universo aí, na organização dos mundos que há para ser habitados, povoados, ser organizado. Aos espíritos que ajudam, colaboram nas missões, nos mundos, igual o nosso aqui, intuindo, nos imbuindo de fazer boas coisas, nos dando a inspiração, nos elevando, outros encarnando, e aqueles espíritos também que são os anjos protetores. O que são os espíritos protetores, que são os espíritos mais evoluídos do que nós? Claro, alguém para tomar conta de uma criança tem que ter uma certa maturidade, uma certa experiência, para poder cuidar de uma criança, senão não adianta. Nós não colocamos criança para tomar conta de criança. Imagine Deus, com a sua sabedoria, iria botar crianças para tomar conta de crianças, no mesmo nível de compreensão e de relação com as coisas? Não. Botam espíritos mais evoluídos para nos auxiliar, servimos, nos guiar através da intuição, do encorajamento, da força, do pensamento, porque eles nos encorajam, nos dão a intuição, nos orientam, mas nós queremos utilizar o nosso livre-arbítrio para perceber e atentar, porque o mérito é nosso, não é deles. Porque senão, que mérito seria o nosso? Então, os espíritos também têm suas missões de torcem por nós e estão em atividade, elaborando, dando o seu quinhão de ajuda a outros espíritos que se encontram ainda na necessidade de ter espíritos protetores, auxiliar nas suas existências. Isso para eles fazem com gosto, porque eles se aprimoram também, desenvolvem. Não é só uma ocupação enquanto há uma existência ou outra, não. É um processo de aprimoramento, de desenvolvimento. E isso é muito importante, porque isso nos dá uma confiança, uma certeza que Deus ampara cada um de nós. Nós não estamos desprovidos de alguém que zela por nós nesse mundo espiritual, alguém que está a nos orientar, seja aqueles fisicamente, nosso pai, nossa mãe, nossa tia, nosso amigo, nosso conhecido, fisicamente, um espírito que está encarnado conosco, mas também espíritos elevados acima de nós, que já passaram por todo esse processo, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, a nos auxiliar nessa caminhada, que no início da caminhada, ela é exaustiva, ela é penosa, ela é cansativa, porque nós estamos trabalhando com muitas situações, ainda muito próximo da nossa ignorância, da nossa incompreensão das coisas. Isso causa um desgaste, mas à medida que nós vamos nos aprimorando nessa caminhada da existência, cada vez mais o nosso passo será longo, cada vez mais as dificuldades, necessidades não serão para nós um entrave, mas sim uma oportunidade de elevação, de superação e de crescimento.
E é isso que o Mestre Jesus vem nos passar a cada momento. Caminhe, tenha fé, tenha perseverança, fortaleça-se. Não fortalecer somente os seus músculos, a sua perna, para caminhar cada vez mais longe, mais rápido, mas fortaleça espiritualmente, para que o equilíbrio possa fazer parte, para que a medida certa, o bom senso, possa fazer parte da nossa existência. Se considerarmos o número infinito de mundos que povoam o universo, é incalculável o número de seres que o habitam. Quando Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai, ele estava falando de muitos planetas. E hoje nós podemos saber, há 2000 anos à frente, hoje, através dos nossos recursos tecnológicos, nós vemos que existem muitos mundos, muitos planetas. E muitas galáxias que ainda não descobrimos ainda, mas que os telescópios estão avançando, estão descobrindo. Então existem muitas moradas, muitos planetas, mas também podemos utilizar essa fala de Jesus para dizer que existem muitas moradas, que muitos corpos materiais, muitas encarnações que nós teremos, para desenvolvermos as nossas habilidades, desenvolvermos as nossas capacidades e nos distanciarmos daquele princípio lá daquele princípio, daquele instante em que fomos criados simples e ignorantes, todos iguais, simples e ignorantes, e avançarmos, distanciarmos dessa ignorância e avançarmos nesse universo, porque todos nós somos fadados à perfeição. E isso é importante nós entendermos. Por mais reticente, pertinente, que fiquemos em um ponto, por mais incompreendido que for o espírito no mundo espiritual, não aceitar determinada situação, dentro do contexto, ficar ali parado, por mais que ele fique, em algum momento, pela sua percepção das coisas, aquilo se tornar tão penoso, que ele vai ver que ele tem que caminhar, ele tem que projetar e solicitar uma nova encarnação, uma nova oportunidade para poder ele se desvencilhar da ignorância, da incapacidade, daquele atavismo que ele traz uma relação muito intrínseca com a matéria, que lhe causa sofrimento, e avançar na seara do bem, do entendimento, da compreensão. Ele pede. Por mais recalcitrante que ele esteja e fique, em um dado momento irá pedir, e irá solicitar, pelo amor de Deus, pela justiça divina, me ajude. Porque não há erro que perdure por muito tempo nessa justiça divina que existe nesse universo. Nós temos que dar tempo ao tempo e fazermos a nossa parte, a nossa forma de agir. A necessidade de progredir é geral entre os espíritos. Este é o preço da sua felicidade. Então, a nossa felicidade depende da nossa forma de agir e interagir nas nossas existências. Depende de nós. E à medida que nós vamos evoluindo, entendendo, aquele processo de perturbação, retornar ao mundo espiritual, e a nossa forma de encarar esse mundo espiritual vai ser diferente. Porque nós estamos crescendo, entendendo cada vez mais como? Estando em harmonia com as coisas, compreendendo as coisas na sua profundidade, não na sua superfície. Primeiro observando que nós somos seres espirituais, habitando temporariamente um corpo físico material, que é limitado, que tem data de validade. Por mais que tenhamos aditivos, recursos, seja eles quais forem, serão sempre recursos materiais, projetando, injetando nesse corpo físico, mas que em dado momento não irá dar cabo. E aí? A individualidade, esse espírito, esse ser que acumulou entendimento, relacionamentos, afeto, carinho, amor, vai se perder? Não. Continua a existir nesse mundo espiritual, continua a ter sua individualidade. E aí? Como vai ser? O que ele vai fazer? Nós tivemos hoje a oportunidade de desenvolver e um pouquinho mais trazer essas informações de como vai ser. Vai ser aquilo que nós somos hoje. E o que podemos ser amanhã. Depende de cada um de nós. E não podemos dizer que estamos deserdados, que Deus está distante de nós e que não olha por nós. Pois cada um de nós há um espírito protetor a nos incentivar, a nos apoiar. Há a lei divina em todo o universo a regular isso. E a cada um segundo as suas obras. Como disse Jesus muito bem, e que nós vemos isso, cada um segundo as suas obras. Ela pode tardar aos nossos olhos, aos nossos sentidos, aos nossos interesses materiais. Mas a justiça divina, ela alcança cada um. Aquele que é sábio, aquele que é próspero, mas aquele que é recalcitrante, aquele que se utiliza do mal para atingir o outro, aquele que utiliza do egoísmo, aquele que utiliza do bom senso, do altruísmo para ajudar o próximo. Todos eles serão alcançados pela justiça divina. E cada um terá que prestar conta
no momento certo, mas não irá prestar conta para alguém, para outro ser, a si mesmo, pela sua consciência. E nesse processo, nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo para nos instruirmos. Porque quando estamos no mundo espiritual, em determinado nível de compreensão, que ainda estamos inferior, ignorantes ainda, lá nós temos coisas a fazer, nós nos instruímos, nós nos esclarecemos sobre as situações, nós observamos outros irmãos que se encontram encarnados ainda, e vemos as situações, as decisões que ele toma, dada a situação, ou outra situação, como ele se interage, e nós observamos e aprendemos. Para quê? Para depois nós termos outra oportunidade e tentar fazer diferente na nossa existência, na nossa vida, e ter um relacionamento melhor conosco e com aqueles que nos cercam. Assim, agradecemos a Deus pela oportunidade dessa noite de hoje, pela nossa reunião. Quem quiser estudar mais, está no Livro dos Espíritos, na questão 149 a 153, que é esse tema aqui, ó, tem lá as questões que Kardec formulou aos Espíritos, ao qual podemos debruçar durante a semana e entender cada vez mais isso, porque isso nos dá segurança. Hoje, nós tivemos a oportunidade de aqui estarmos sentados, fisicamente, com o corpo fisicamente, mas o pensamento ir longe. O pensamento está aqui, né? Está pensando em casa, está pensando depois daqui aonde que vai, tem que comprar pão, e tem que pegar não sei o quê, fazendo, mas está pensando, foi projetado, está aqui, presente. Isso nos serve. E quando chegar o nosso momento, ou o momento de alguém que não está junto conosco a caminho, e acontecer esse momento, a gente tem o que falar, o que dizer, o que expressar, calma, consolo. Existe jeito para tudo, não acabou, meu irmão. Essa palavra que cada um de nós agora podemos utilizar, será reconfortante, será encorajadora e real para aquele que está se despedindo desse mundo material, está retornando a esse mundo espiritual. Porque cada um de nós, em dado momento, chegará a hora. E quando chegar, que chegue. Mas enquanto estamos a caminho, façamos a nossa parte. Uma boa noite a todos. Muito bem. O Kardec, como grande mestre, ele não poderia deixar uma pergunta. Acho que o nosso irmão Washington não chegou a comentar, mas eu vou passar a questão 154 do Livro dos Espíritos, porque ela é de suma importância, porque todos nós tememos a morte. É uma coisa que às vezes ninguém quer falar nisso. Não quero saber disso não. Mas é uma consequência natural. Do momento que a gente nasce, nós vamos ter que desencarnar. E Kardec, como grande mestre, perguntou: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Dói para morrer? Será que dói? Vocês já pararam para pensar? Será que dói? E os espíritos responderam com muita propriedade: não. Olha só, então ninguém precisa temer a morte. Todos nós já perdemos algum ente querido e a gente fica, será que meu marido está sofrendo? Será que mamãe sofreu muito na hora do desencarne? Será que papai sofreu? Será que isso? Será? E os espíritos foram tranquilos. Não dói. Morrer não dói, tá? Frequentemente, sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma, ou seja, aquele espírito que está habitando o corpo, nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. É o filho que volta a casa. Nós estamos na matéria, nós estamos numa escola. É escola, sim, porque nós precisamos aprender muitas coisas aqui. E sempre vamos empurrando mais para frente. Ainda sou novo, eu não vou assumir esse compromisso. Mais para frente eu penso nisso. Não dá não, gente. Vamos aproveitar cada oportunidade, porque o aluno, quando está na escola, é para aprender. E tem aqui um adendozinho de Kardec. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, aquela pessoa que não aprontou, não bebeu, não fumou, não se drogou, não aprontou uma porção de coisas que a gente não precisa nem declinar, né? Que foi uma coisa natural, né? Pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber.
É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. O fluido vital vai terminando, vai acabando, é uma lâmpada que apaga. Então, a gente não precisa ficar preocupado com a morte. Nós precisamos ficar preocupados com o que estamos fazendo com o nosso tempo aqui na Terra. Na escola. Será que eu estou sendo um bom aluno? Será que eu estou procurando vivenciar o que a doutrina espírita me orienta? Será? E através desses será, nós vamos ver que estamos deixando a desejar, né? Ele comentou muito bem como se opera a separação da alma do corpo. São os liames que vão sendo retirados. Então, na hora que desencarna, lá o médico falou, não tem mais jeito, desencarnou. Aí a espiritualidade, o amigo espiritual, vem trabalhar aquele espírito separando os pontos de ligação do espírito com o corpo. Isso não dói, isso não tem sofrimento, não tem nada. Existe a perturbação, como o nosso irmão comentou, mas nada mais além disso. Porque assim que, quando nós estamos numa viagem muito longa e retornamos à casa, às vezes nós vemos tudo tão diferente. Da mesma forma, gente, quando chega lá na espiritualidade, está tudo tão diferente, está tudo tão estranho. Mas isso é normal, é uma perturbação momentânea, né, Washington? O Washington comentou isso com muita propriedade. Então, eu estou dando só esses adendos para completar ali os minutinhos, e à medida que nós evoluímos na existência, realmente, ao retornarmos ao mundo espiritual, ele vai parecer muito estranho, mas um estranho bom. Lógico, melhor, agradável. Mais amplo será a nossa visão. Isso que é interessante, sempre vai estar diferente. Isso mesmo. Por que vai estar diferente? Porque quando nós existimos nessa existência, a gente se modifica em alguma coisa, a gente se melhora em alguma coisa. Pelo menos deveremos fazer Devemos isso. fazer. Né? Fazendo isso, devemos vai ser melhorar. diferente. Fazer por onde melhorar, né? Melhorar. Então, a última questão que eu vou comentar aqui, a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica, ou seja, é atropelado ali estupidamente. Está em plena vitalidade, um jovem, né? Então, na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica, é o corpo que tem. Né? O homem não tem mais consciência de si mesmo, e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo ainda está ali, naquele estertor do desencarne. Né? O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias e, por isso, não necessita mais da alma. Então, a gente vê que é uma coisa tranquila. Queremos já desencarnar? Não, nós vamos na hora que tiver que ser. Né? Ninguém quer antecipar nada, mas vamos viver com tranquilidade para sabermos também desencarnar. Né? Não ficarmos naquela confusão, né? Que a gente vê alguns irmãos nossos chegando nas reuniões mediúnicas. Né? Bom, porque, igual esse retrato que a senhora passou sobre a questão da bicicleta, né, que foi atropelado, e tudo no universo tem a questão do merecimento e necessidade. Essas duas coisas estão na justiça de Deus, merecimento e necessidade. Ele merece passar por aquilo? Não. Tem necessidade? Não. Então, o corpo, sim, vai sofrer todo aquele processo de aceleração física, mas o espírito não está sofrendo conjunto aquele corpo naquele ato, naquela situação. Isso aí. Porque ele não tem necessidade de passar por aquela situação. Por mais trágica que foi e aconteceu. E isso, para a gente, é um conforto. Acalma o nosso coração. Porque uma coisa abrupta, seja com uma planta, com uma árvore, sendo cortada por um machado, ou um animal sendo coisa, isso nos faz sentir, nos causa, né, uma certa dor. É isso mesmo.